Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai dar sequência, porque esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos que eu estou fazendo para o despertar da Kundalini e principalmente o ajuste da energia sexual para os homens. Essa é uma série focada na transformação da energia sexual, muito importante para nós homens. Então, se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aí na descrição, onde eu detalho toda a base energética e ensino um exercício bem simples, mas bem poderoso, para você ativar os teus nadis. Tá, Hari, mas o que são os nadis? São esses terminais energéticos aqui, são as tuas narinas, por onde flui todo o teu sistema prânico. Bom, mas vai lá, assiste o vídeo, inclusive para você entender o que essa baixa vitalidade, quando a gente não sabe utilizar bem as narinas, quando a gente não respira direito, o que tem a ver com os nossos vícios. Eu falei um pouquinho, inclusive, sobre o vício de pornografia. Tá? Dá uma conferida lá. E antes de começar, eu acabei de publicar também uma prática de Kundalini Yoga para a abertura do coração. Eu vou deixar o link aí também na descrição, porque nessa prática, nessa série de Kundalini Yoga, eu utilizo o exercício que eu ensinei no primeiro vídeo aqui dessa série. Então é uma ótima oportunidade de você também aplicar e também fazer essa abertura do coração, que é bem importante para fluir essa energia para os chakras superiores. Imagine que você está querendo desbloquear toda essa energia que está estagnada. Então você está dando esse murro e quebrando esses padrões que estão te impedindo de ser quem você realmente é. Quanto mais sintonizado com a tua respiração, maior o fluxo de energia que você movimenta. Aí outra coisa, como eu falo pra caramba, eu vou deixar aí embaixo o tempo que você pode pular o vídeo, que vai direto para a prática. Aí se você quiser cortar toda essa fala que eu trago, aí você pode ir direto para o exercício, tá bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai focar em como trabalhar a nossa inteligência instintiva. Segundo o Osho, a gente tem 3 tipos de inteligência. Inteligência instintiva, inteligência intelectual e inteligência intuitiva. Então vamos aprofundar um pouquinho o que são essas inteligências. De certa forma, só existe uma inteligência, que é a inteligência divina, cósmica, a consciência do universo, dê o nome que for, mas existe uma inteligência por trás de tudo. Seria uma arrogância muito grande nós humanos falarmos que a inteligência nasce da gente, certo? Então existe uma consciência suprema. Porém, entendendo, compreendendo a nossa estrutura humana, a gente pode dividir nessas 3 inteligências que se manifestam dessas 3 formas na gente. Então é mais ou menos por aí. A primeira, que é essa inteligência instintiva, é a nossa base primitiva. Então essa é uma inteligência muito importante, que eu vou dar um pouquinho mais de enfoque aqui, porque ela é a nossa energia ancestral. É através dessa energia instintiva que a gente manifesta essa herança ancestral. Então isso não é difícil da gente avaliar, porque a nossa estrutura genética não deixa mentir. Nós somos animais, com um sistema nervoso e um sistema circulatório bem complexo. E devido a essa complexidade, o nosso funcionamento biológico ele é muito mais eficiente quando a gente tem uma dieta à base de plantas, de frutas, de cereais, de raízes, de vegetais, de legumes, de oleaginosas, de sementes. Então a combinação equilibrada desses elementos nos fornece a necessidade nutricional básica para o nosso dia a dia, com proteína, com carboidratos, sais minerais, vitaminas, lipídios, etc. Aí você me pergunta, tá, e a carne?
Aí a gente tem uma questão interessante. Lá no passado, o nosso organismo ele se adaptou ao alimento de carne devido a uma necessidade da época, seja de escassez dessa variedade de elementos que eu falei, ou por não ter conhecimento nem tecnologia para poder manipular esses elementos, né, através da agricultura. Então a agricultura ela foi um passo muito importante para a evolução da nossa humanidade. Enquanto a gente não conseguia dominar esse processo de manipulação desses elementos através do plantio da terra, a caça era super importante. E ela fazia parte e ainda faz parte de muitas culturas nativas. Porém, como nós, seres humanos, somos onívoros, né, e não carnívoros, basta a gente ver a nossa dentição, né, a gente não tem a mesma dentição de um animal carnívoro, assim como a gente também não tem o paladar de comer uma carne crua, não é mesmo? Então a gente meio que adaptou. Então eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira, né, do vegetarianismo ou muito menos do veganismo, nenhum tipo de ativismo nesse sentido. Meu papel aqui é mostrar que o impacto energético depende muito de como que você lida com esse processo nutricional. E dentro do yoga, inclusive, né, do Ayurveda, né, dos estudos do Vedanta, você tem essa inclinação para um alimento com baixo ou quase nada, né, de elementos de carne, porque não há necessidade realmente. Eu, já há praticamente 10 anos que eu não consumo carne no meu dia a dia. E isso não me faz falta, bem pelo contrário. Desde que eu deixei de me alimentar de carne, o meu sistema foi muito mais eficiente. Porém, é porque eu também pratico yoga diariamente. E isso é bem importante dizer. Sem uma prática de yoga regular, fica muito mais difícil para o nosso sistema endócrino fazer a distribuição de nutrientes necessária para o corpo. Porque não é só aquilo que você se alimenta que vai criar um processo nutritivo no teu corpo, mas é como o teu corpo está condicionado a um certo fluxo energético. Então a prática do yoga, ela ajuda a regular esse fluxo energético, como eu falei no vídeo anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, você entende o que eu estou falando agora. Então estamos dando esse outro passo, partindo para aquilo que você consome, para manter esse sistema funcionando, esse sistema prânico, físico, né? Esse metabolismo, é importante que você tenha uma boa dieta, uma dieta saudável, né? Baseada num sistema que não seja tão complexo, porque se você se alimenta de uma carne, ela vai ter ali o seu sistema nervoso, né? Porque o animal ele também tem uma certa complexidade emocional e você come aquilo, você absorve aquilo e isso vai impactar no teu sistema. Sem contar que a carne, ela tem um processo digestivo muito lento. E isso também diminui a tua eficiência no teu dia a dia. Então, você vai responder isso através das tuas ações. Tá? Então, quanto mais simples for os teus alimentos, mas essa simplicidade também depende de que seja um alimento mais natural possível, e então a tua eficiência é maior. É como um carro em que você precisa colocar pouco combustível e ele anda bastante, é muito mais eficiente. Se for um carro que você precisa colocar muito combustível, ele vai ficar pesado. Ele pode andar bastante, mas ele vai demorar muito mais para poder se locomover, por causa do peso do combustível. Tá entendendo? Então é mais ou menos por aí. Se você tem um animal de estimação, se você tem um cachorro, um gato, isso fica bem evidente. É só ver para aquele animalzinho o quanto o sistema digestivo dele é eficiente. Dificilmente um bichinho de estimação ele vai ter prisão de ventre, azia, má digestão. Apesar que os animais domésticos, pela convivência muito próxima dos humanos, eles também estão adoecendo, né? Eles estão absorvendo muitas doenças por causa da nossa conduta, né? Então a gente está dando um mau exemplo com esses bichinhos. Mas se você olhar para um animal silvestre,
que está no seu habitat natural, a vida dele funciona que é uma beleza. Você pode ver como esses animais estão na sua máxima exuberância. Muito diferente da gente, que está sempre doente, na maioria das vezes. Então, por isso que eu estou marcando aqui, é super importante você perceber a questão do sistema nervoso. Se aquilo que você se alimenta tem um sistema nervoso muito complexo, toda essa complexidade vai vir para você. Já basta, olhe para a gente, olhe como é complexo o nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático, né? Toda a estrutura para poder responder à vida, né? E a gente está falando de um outro componente muito importante, que é a mente, né? Essa estrutura psicológica que o ser humano desenvolveu. Olha o tamanho do nosso cérebro, todos esses nossos sentidos, isso exige muito processamento. Então, se você não sabe operar isso aqui vai adoecer. Agora, se você olha para uma complexidade de um abacate, de uma couve, que você também pode se alimentar, e aquilo é muito básico. Se você tiver a combinação certa de elementos, principalmente vamos focar aqui em cereais, algum tipo de cereal, né? Arroz, aveia. Se você tiver um pouquinho de leguminosas, né? Feijão, lentilha, e tiver também um pouquinho de óleos de nozes, né? Que são sementes, né? Castanhas, né? Pepita de girassol, são elementos muito simples, muito básicos, só que a combinação disso te dá a proteína necessária. Basta que você saiba manipular isso. Mas o que eu quero que você entenda, indo um pouco além desse papo nutricional, é que o nosso sistema, ele é muito funcional com pouca comida no estômago. E aí a gente talvez, eu não quero entrar nesse assunto também, que seria o jejum intermitente. Eu vou dar meu exemplo pessoal para isso. Não estou dizendo para que você siga isso que estou falando, porque eu venho fazendo isso há alguns anos e para mim funciona muito bem da seguinte forma: eu como basicamente 2 vezes ao dia só. Eu como ali de manhã, em torno das 9 horas da manhã, depois que eu faço série de práticas, ou eu faço práticas para mim, ou às vezes eu dou aula bem cedo. Então eu me envolvo com yoga para antes, né, de qualquer de jejum, para poder desintoxicar. Então o yoga, ele trabalha, né, quando eu falo yoga, a prática do yoga vai ajudar nesse processo de desintoxicação de todo o processo digestivo que teu corpo fez durante a noite. Então é muito bom uma prática de yoga cedo, antes de qualquer café da manhã. E depois você faz esse de jejum, geralmente com frutas, assim que eu faço, né? Com frutas e sementes germinadas. Então você já faz ali um pouco dessa combinação de cereais e sementes, né? Você coloca aveia, come sementes germinadas, é ótimo. Frutas, que ajuda nesse processo de desinflar o corpo. E já vai te nutrir muito bem. E depois eu vou comer mais para o final do dia. E ali eu faço uma refeição mais quente, assim, né? Com arroz, com feijão. Então é importante comer antes das 6. Isso vai também pela linha do Ayurveda. Porque até ali o teu corpo está ainda nesse processo de poder absorver esses nutrientes, e daí à noite sempre vai fazer o processo digestivo. Então, de certa forma, eu acabei incorporando esse processo de jejum intermitente. Até porque para minha rotina era importante isso. Quando eu ia dar aula de yoga, eu precisava estar com o estômago vazio. Mesmo para dar aula, eu me sentia mal se eu tivesse ainda, né, se eu, por exemplo, tivesse acabado de almoçar e fosse dar aula, ia ser indigesto, porque eu sempre gosto de demonstrar um ou outro exercício. Então, para mim é importante esse processo de estar com o estômago um pouquinho vazio. Quando eu falo estômago vazio, não é estar passando fome. De novo, porque para mim, na minha rotina, existe a prática do yoga, existe essa troca energética através da respiração. Tá? Dito isso, se você vai para uma dieta apenas, né, tira carne, mas continua comendo alimentos muito processados, né, que se chama de alimentos ultraprocessados, é só olhar no mercado hoje em dia. Você olha as prateleiras, muita bolacha, chips. Então, são alimentos mortos também, né, assim como a carne, que
não tem muito poder nutricional. O poder nutricional vai estar num alimento vivo, como as sementes, as verduras, etc. Portanto, toda essa má administração nutritiva, né, daquilo que a gente absorve para o nosso corpo, ou das práticas, né, daquilo que a gente faz para alinhar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, se isso não está funcionando bem, isso joga contra essa inteligência instintiva. Então, de certa forma, toda essa vida moderna que a gente acaba adotando é quase que um crime contra essa nossa herança ancestral. Porque a gente acaba, por exemplo, achando que é algo ultrapassado, até mesmo essa palavra é algo muito primitivo, como se fosse algo ruim. Você pisar com os pés descalços na terra, na areia da praia, você fazer uma fogueira e dançar em volta da fogueira. Isso tudo traz uma conexão muito profunda, né, com o solo, com o planeta Terra, porque é da onde a gente vem e para onde a gente vai. Né, essa relação com o planeta Terra está muito desequilibrada, né, nos tempos atuais. Então a gente precisa resgatar isso. Então é disso que eu estou falando, dessa relação que a gente tem que ter com a Terra, que nos nutre. Porque é da terra que vem o alimento. Está entendendo a profundidade disso? Porque se a gente perde essa relação de plantar nosso próprio alimento, né, de mexer com a terra, com as mãos, a gente acaba ficando muito incapaz. A gente vai perder para qualquer animal silvestre. Porque, como eu falei, esse animal silvestre, ele vai estar lá naquele ambiente natural, ele está vivendo o seu potencial máximo. E a gente aqui, que tem toda essa estrutura complexa, mas quando eu falo complexo também no sentido de que a gente tem um baita ferramental, uma baita tecnologia física, psíquica, que a gente pode usar a favor, inclusive, do planeta Terra. E a gente não faz isso, porque a gente não sabe lidar com isso e a gente só cria problema para a gente e, consequentemente, para o planeta Terra. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: estar consciente dessa inteligência instintiva é a gente conseguir regular os 3 primeiros chakras. Então a gente tem ali Muladhara, que é o chakra raiz, né, que nos dá sustentação, firmeza diante a vida, né, então dá essa segurança, essa base que fica entre essa região anal e sexual. Swadhisthana, o chakra sexual, que nos possibilita ter prazer na vida, sentir as pessoas, né, e poder responder de forma criativa às situações. A gente tem Manipura, que é o chakra de poder, localizado ali nesse ponto do umbigo, que é o nosso fogo central, responsável por distribuir a nossa força interior, nosso poder de realização. Então, regular esses 3 chakras básicos é o segredo para manter uma vida harmoniosa. E isso vai extinguir vários processos psicológicos que não estão funcionando. Certas paranoias mentais. Quando a gente regula os 3 primeiros chakras, a gente se vê livre de muitas paranoias. É isso que a gente vai aprender no exercício de hoje. Para a gente poder regular essa energia sexual, a gente tem que ter consciência disso. Porque a gente não está trabalhando só no segundo chakra, né, que é o chakra sexual. A gente acaba trabalhando nessa triangulação inferior, né, primeiro, segundo e terceiro chakra. Eu sei que eu falo bastante, mas vamos lá, vamos para
para a segunda inteligência, que é a inteligência intelectual, que é uma parte importantíssima e inegável. Sem o intelecto, a gente não estaria aqui entendendo e compreendendo todos esses processos. E, claro, a gente focou muito no intelecto nos últimos anos, até de forma demasiada. Mas era importante isso, a gente tinha que desenvolver isso. Então, todo esse poder de raciocínio, né, de cálculo, de imaginação, então, o intelecto é maravilhoso. Como diz o Sadhguru, o intelecto é como uma faca, que ele vai cortando, vai cortando, vai cortando. Então você vai indo mais a fundo, e mais a fundo, mais a fundo. Você vai se especializando, e se especializando, especializando, especializando. O intelecto é isso. Só que você tem que entender que ele tende ao infinito, porque a mente, ela tende ao infinito. Só que a mente em si, ela é limitada, ela só tende ao infinito, mas ela tem uma limitação. Ela é plástica, né? A limitação dela é que a mente pode criar um bloqueio, né? Ela não enxerga a realidade. Esse é o problema da mente, ela não enxergar a realidade. Ela ficar enxergando apenas esse vasto conhecimento que ela absorveu. Então esse é o grande problema dessa parte intelectual. Mas assim, a gente já chegou num ponto, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, a gente está começando e é bem promissor esse desenvolvimento da inteligência artificial. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo da inteligência artificial e quebro esse medo que as pessoas têm de que a inteligência artificial vai tomar consciência e daí vai dominar o ser humano, tipo nos filmes que nem Exterminador do Futuro e Matrix. Mas isso é algo muito improvável, porque a inteligência artificial está sendo um instrumento, né, terceirizado desses processos mentais. Então ela calcula muito bem, ela consegue combinar coisas muito bem, porque ela tem uma vasta memória de informações, né? Ela tem um banco de dados muito maior do que nós, indivíduos, conseguimos manter. Então a inteligência artificial ela vai ser muito útil para a gente, inclusive, seguir para a próxima inteligência, que é a inteligência intuitiva. Então não precisa se preocupar muito com essa questão intelectual. Na verdade, a gente vive um processo, inclusive, de soltar um pouco essa loucura que muitas vezes a gente acaba entrando, desse apego, dessa identificação tão grande com esses aspectos intelectuais. Então o intelecto ele é uma inteligência, assim como a inteligência instintiva, que são essenciais, porém elas estão ali criando essa base para o ser humano. Tá? Então o que vale a gente focar é nessa inteligência intuitiva. E o que é intuição? Você pode me perguntar. Intuição é a capacidade de perceber a vida sem ficar preso em processos psicológicos, sem ficar enredado em padrões egóicos. É a gente conseguir agir de forma extremamente assertiva através de uma clareza mental, porque há também uma percepção de conexão espiritual, essa conexão do próprio ser. É a gente permitir que esse ser, né, o nosso verdadeiro ser, tome a liderança e consiga nos apontar o melhor caminho. Porque o nosso verdadeiro ser, ele é a fonte da sabedoria, porque é o canal direto com o divino. Ou seja, intuição é parar de ficar reagindo a essa turbulência mental e agir conforme as instruções do nosso ser. Aí pode ser que você vai pensar, Harry, mas eu não tenho essa aptidão, como se fosse virar um santo, alguma coisa assim, né? Ou um ser iluminado. Não, tire esses estereótipos da cabeça. A questão é você perceber como que esse ser, ele se manifesta através da tua própria personalidade, através do teu ego. Não tem problema. Como eu falei, o ego, que representa muito dessa manifestação intelectual, assim como o nosso ser primitivo, que manifesta essa nossa inteligência instintiva, sempre vai estar com a gente. Por isso que eu dei essa ênfase, né, da gente compreender como é que é esse fluxo nutritivo, que é uma herança ancestral, que é muito eficiente, né, você trabalhar os chakras inferiores. Aí essa questão intelectual, que é também essa herança, né, de certa forma, mais recente, que a gente vem desenvolvendo, discernimento, né, então você usar essa capacidade
mental a favor do teu ser. Tá? É isso que eu estou falando. Tá? Então, chega de enrolação e vamos direto ao exercício. O exercício que a gente vai fazer hoje, a gente chama de postura da rã. Você já vai entender, porque parece o movimento de uma rã. E é um exercício muito poderoso mesmo. Eu vou ensinar aqui os detalhes para que você possa executar, né, ir treinando e ir fortalecendo. O que esse exercício vai fazer? Ele vai pegar toda essa energia primitiva que a gente conversou aqui, lá da base dos 3 primeiros chakras, e vai alavancar, levando para os chakras superiores, né, para que a gente possa regular, né, esse campo mais intuitivo e através do intelecto, né? Então, ou seja, com discernimento, você está entendendo que isso é importante para você e você vai executando e aprimorando. Tá? Ou seja, não deixa o ego tomar conta, porque o ego ele vai dizer, mas isso aqui tem que fazer assim, eu não consigo fazer isso, aquilo. Tira esses julgamentos, porque é isso que atrapalha. Então, apenas executa, confia no exercício e tenta executar da melhor forma que você conseguir. Esse exercício ele vai exigir um certo condicionamento físico, né, principalmente ali nos joelhos. Então, se você tem problema no joelho, vai com calma para não machucar, tá certo? Mas é bem tranquilo, dá para fazer sim. Então, vamos lá para o exercício. Então, esse exercício da rã, você vai partir dessa postura, em que você vai ajustar os teus calcanhares sempre elevados, sempre na ponta dos pés e o calcanhar sempre elevado. Você vai ficar de cócoras aqui, esse é o começo. Por isso que exige bastante aqui dos joelhos. Vai apoiar teu tronco na ponta dos dedos, dessa forma, peito aberto, ombros encaixados. Então essa é a postura inicial, por isso que parece uma rã. Aqui que você vai sentir, se o teu joelho não permitir, então não é uma postura que você vai poder fazer. Tá? Você vai inspirar e vai elevar o teu quadril. Então, ó, você puxa o ar, eleva o teu quadril. Olha os pés ali, ó. Eu estou sempre na ponta dos pés e os calcanhares elevados. O meu quadril foi lá para o alto. O joelho, se não conseguir esticar, não tem problema, ó. Deixa um pouquinho flexionado, tá tudo bem. O importante é você subir o teu quadril. Deixa eu mostrar de lado, ó. Novamente, ó. Inspira, sobe o quadril, tá? Você vai olhar lá para trás. Esse é o movimento de subida. Exalando, você volta para a postura inicial. Então, mostrando uma vez aqui de frente. Inspira, exala. Ó, sempre voltando com o peito e olhando à frente. Porque eu vejo muita gente fazer esse movimento pela metade, assim, a pessoa inspira e volta só até aqui. Inspira e volta só até aqui. Não, você tem que fazer esse movimento completo, ó. O teu quadril tem que descer. Lembra, você está trabalhando os primeiros chakras. Então é uma alavanca bem completa que você tem que fazer. O que vai acontecer? Talvez se você vai fazer uns 10 movimentos, você vai cansar. Tá tudo bem. Faz os 10, os 12 que você conseguir. O ideal é você começar com uns 26, tá? Começar com 26 movimentos. Se for muito, faz menos, não tem problema, tá? Então eu vou fazer 26 aqui num ritmo, né, que eu tenho. Qualquer coisa, faz num ritmo um pouquinho mais lento, porque você está começando, está aprendendo, mas vai tentando aprimorar até chegar mais ou menos nesse ritmo que eu vou fazer, que seria o ideal. Tá certo? Então eu vou mostrar de lado para ficar melhor, para você ver bem o movimento. Apoia as mãos no chão, peito aberto, ombros encaixados. Começa. Inspira, sobe. Exala, desce. 1, 2, 3, 4. Olha como flui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora só acompanhando a minha respiração.
20, quase lá. (26) Para finalizar, inspira lá no alto, segura um pouquinho, exalando desce, e pode sentar, esticar tuas pernas, respira, né? Se precisar, puxa o ar pelas narinas, solta pela boca. Se houver necessidade, deita por alguns instantes, sente relaxar, deixa essa energia fluir, tá certo? Então essa é a postura da Han. Quero que você treine isso junto com o exercício do vídeo anterior, né? Inspira, exala, tenta fazer 3 minutos. A postura da Han faz 26 movimentos. A gente está evoluindo aí para chegar no exercício completo, que vai ser lá no último vídeo. Até o próximo.